Por isso que o domperidona é importante. Meia horinha antes, domperidona, coma quantos biscoitos de queijo frito você quiser. Abra sua Bíblia no Salmos de número 4. Hoje eu quero conversar com você no Salmos de número 4. E o remédio desta manhã, remédio para a alma. David, você é joia. E é o plug do tablet, será? Se não, de novo, não há problema. Esse povo da Palavra da Vida é sensacional, não é? Incrível. Olha aí. Vamos ver se vai. Foi. Aqui foi. Foi aí? Aqui foi. Lá? Aí. Palmas para essa equipe maravilhosa. Salmos de número 4, eu quero conversar com você sobre esse remedinho interessante para a nossa alma. E o remédio para hoje é paz. É paz. Eu não sei se você entende que o cristianismo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a obra salvadora do nosso Deus em Cristo Jesus no nosso coração, não somente nos levará para o céu, mas essa obra salvadora de Deus em Cristo Jesus, ela promove para mim e para você recursos para que a gente continue peregrinando o nosso tempo nesse mundo tão hostil. Nós precisamos ter esse entendimento que aquilo que Deus fez em nós por meio de Jesus Cristo, inclusive revelado nos próprios evangelhos que contam a vida, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, inevitavelmente nós vemos que o nosso Deus, por meio da salvação de Jesus, não somente nos dá recursos para toda a eternidade, mas Ele nos dá recursos para nós estarmos vivendo hoje. Hoje. E nós precisamos nos apropriar disso. A palavra de Deus, ela tem vários preceitos e ensinos que remetem-nos à vida diária, sendo alcançados por esses recursos da vontade soberana de Deus na obra redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Recursos que alcançam a nossa alma humana, o centro do ser humano, salvo em Jesus Cristo, a nossa pessoalidade. O que a gente fala quando a gente fala de alma humana, eu estou me referindo ao homem interior, aquilo que Deus em Gênesis sopra de fôlego de vida naquele boneco de barro que Ele construiu. Se você olhar para a narrativa de Gênesis, Moisés está escrevendo o Pentateuco, provavelmente no período aí dos 40 anos do deserto. Quando Moisés está escrevendo a narrativa, ele vai contar para nós como é que Deus nos fez. Ele nos moldou de pelo menos duas partes, é assim que eu creio: o homem exterior, a parte física humana, o pó que vai voltar ao pó, não é? Por causa do barro, mas ele sopra fôlego de vida nesse boneco. Ali o termo no hebraico é nefesh, alma soprada, e veio com esse sopro uma série de recursos do Criador. O que nós estamos conversando aqui nessa semana tem a ver com o nosso interior, com as coisas que, com muito respeito eu falo isso, nenhum ser humano tem a capacidade de alcançar. Por mais que você tente usar palavras para trazer consolo, pacificação, reconciliação, se não for pela obra poderosa de Deus colocar a sua mão dentro desse ser humano, absolutamente nada acontecerá. Por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho. Você quer resolver o problema desse mundo? Prega o Evangelho. Você quer resolver o problema do governo? Prega o Evangelho. Você quer resolver o problema da sua vizinhança encrenqueira? Prega o Evangelho. Você quer resolver o problema do seu condomínio tão complicado? Prega o Evangelho. Você quer resolver o problema relacional de família, sogro, sogra, genro, nora? Pregue o Evangelho. E pregar o Evangelho também não necessariamente é única e somente a mensagem de que Jesus morreu na cruz. Mas quando a gente fala de pregar o Evangelho, vá para as Escrituras Sagradas, pregue isso, pregue o que Deus deixou revelado. Nós temos algo poderoso em nossas mãos, capaz de promover recursos para o ser humano
que o homem nenhum, ser humano nenhum, consegue prover. Somente Deus. Vamos olhar para o Salmo de número 4 e vamos entender o que é que Davi vai contar para nós, inspirado por Deus, nesse Salmo de número 4. Eu sei que está um pouco pequenininho aí, se você conseguir ler, está na revista atualizada, tá bom? Não tem problema a sua versão, mas a palavra de Deus nos diz assim no Salmos de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Você viu de onde o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 4? Paulo sabia dos Salmos 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Preste atenção nisso. Mais alegria o Senhor coloca no meu coração do que as alegrias que nós contemplamos por aí. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito. Vamos ler junto esse texto? Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos olhando para a Tua palavra e buscando, ó Pai, recursos para a nossa alma. Entendemos, ó Pai, que somente Tu és poderoso para aliviar a nossa alma. Sabemos, ó Deus, que o Senhor deixou revelado para nós as Sagradas Escrituras e nós queremos consultá-la nesta manhã, para que a nossa alma esteja conectada com o Senhor e que a gente possa receber do Senhor a paz que excede entendimento. E quem sabe aqui nesta manhã, se cessem os tumultos do nosso interior, que possamos usufruir esta maravilhosa paz. Deus, fala ao nosso coração. A mim, Deus, perdoa o meu pecado, que eu seja somente teu servo aqui, nada mais. No nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Salmos de número 4, a gente precisa entender um pouquinho o contexto e a estrutura, tá bom? Lembrando que todo salmo que foi escrito, ele está inserido dentro de algum momento na vida do autor, do poeta. Quando ele escreve um salmo, ele está vivendo um contexto, inspirado obviamente pelo Espírito Santo. Deus deu a esses homens habilidade poética para deixar um livro maravilhoso com 150 salmos. Só para a gente entender um pouquinho, nós não denominamos os números dos salmos como capítulos. Não é Salmo capítulo 4, é um pouquinho diferente. É um saltério, é um inário. É algo que deveria ora ser cantado, ora deveria ser recitado. Ora em voz soprano, ora em barítono, ora em instrumentos de corda, ora didático, era somente para ser ensinado. Tanto é, se você tem a sua Bíblia aí, só para eu te dar uma instrução interessante, na sua Bíblia aí, embaixo do título, pelo menos na revista atualizada, está assim: o Salmo de número 4 tem um título que está em negrito: Confiança em Deus na angústia. Tá bom? Esse não é o título original do Salmo. O título original do Salmo é o que está escrito embaixo desse negrito em itálico. No hebraico, o tema deste Salmo é Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Esse é o tema original da língua hebraica desta poesia. Então veja que interessante, este Salmo é um Salmo de Davi, que deveria ser dado ao mestre de canto,
Então ele ia ser cantado, mas ele tinha que ter um acompanhamento. Qual é o acompanhamento? Instrumento de corda, não é? Então esse é o título do salmo. Então é Salmos de número 4 de Davi, dado ao mestre de canto. Então esse salmo tinha que ser cantado nas reuniões, nos ajuntamentos de Israel, nas sinagogas, enfim. Então esse é o título real do saltério de número 4, beleza? Algo muito curioso é que nesse contexto de Davi, é o mesmo contexto que ele viveu quando ele escreveu os Salmos 11, que a gente viu rapidinho ontem à noite. Davi está naquele contexto, a maioria dos salmos de Davi, tirando os penitenciários que ele apresenta para nós, os 51, o 32, que ele confessa o pecado por causa do pecado que ele havia cometido com Batseba. O restante das poesias de Davi tem esse contexto que envolve os acontecimentos familiares. Salmos de número 11 é a conspiração de Absalão em 2 Samuel capítulo 15. Salmos de número 4 está nesse mesmo contexto que Davi está vivendo. Ok? Nesse contexto em que Absalão está às portas de Jerusalém conspirando contra o seu pai. E o que é que está acontecendo aqui? Qual é o diagnóstico do coração de Davi? O diagnóstico do coração de Davi é revelado no primeiro versículo de Salmos de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia o Senhor tem aliviado por meio da tua misericórdia. Davi está o quê? Angustiado. Você já teve tempos de angústia? Você já passou por situações que criou e que promoveu dentro do seu coração intensa angústia? Lembra que uma alma angustiada é uma alma apertada. É uma alma em beco existencial. Né? Ela não... Falta respirar. Né? Aquela dor inexplicável, que você às vezes quando é indagado por alguém ou perguntado por alguém, o que é que você está sentindo, qual a resposta que você dá? Não sei. Características da angústia. Tem acontecido algo, geralmente a gente consegue identificar o que nós estamos vivenciando, isso pega no nosso coração, isso bate na nossa alma, e aí você pode até ouvir alguns conselhos que eles são pertinentes, mas eles não alcançam. Quando a pessoa vê que você está angustiado, ela fala assim, calma, isso vai, é muito pobre isso, desculpe. É coisa pequena demais. Você não tem ideia do que está se passando no interior dessa pessoa. Seja por pecados cometidos, e aqui, irmãos, no nome de Jesus, sejamos piedosos, sejamos cheios de caridade, quando a gente que mesmo não estejamos passando por tempos de sofrimento, alguém ao seu lado está, e você precisa tomar muito cuidado com essa pobreza de dizer simplesmente assim, calma, isso vai passar. Davi está tremendamente angustiado aqui. Tem um diagnóstico. A alma está sufocada, ela está apertada. Essa alma sufocada, apertada, ela entra em impotência. A pessoa não tem coragem de enfrentar as coisas mais triviais do dia. Se você quiser trazer um paralelo por estado depressivo, traga esse paralelo. Alma angustiada, ela é aquela alma que a dor é forte. A expressão no hebraico é aquela alma que fica presa num canto apertado. É exatamente esse sentimento de alguém que está enfrentando um tempo de angústia. Davi está dizendo, eu estou passando por um tempo angustioso. Está difícil. Esse é o diagnóstico. O diagnóstico é tamanho que ele vai dizer o seguinte, Senhor, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Deus, mostre o seu favor para mim nesse momento apertado.
pouquinho mais dessa angústia de Davi, a gente pode entender que o que é que está provocando isso. Olha o verso 2, que interessante, ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscarei a mentira? Davi está sendo caluniado. Estão dizendo coisas de Davi que não são verdadeiras. Estão atribuindo para Davi algo que Davi não é, ou que Davi não fez. Uma calúnia. Você já foi caluniado? Já foi caluniada? Você já enfrentou esse momento de grande, eu diria, traição? Quando alguém começa a dizer algo de você que não é verdade. Quando alguém começa a construir uma realidade envolvendo a sua pessoa, que isso não se sustenta. Mas até ser provado isso, o nosso coração abraça esse processo. O nosso coração, ele entra num estado de que ele precisa se justificar. Ele vai lutar no seu interior. Você precisa resolver isso. Você entra numa espiral tremenda, absurda. Sua mente, ela vai vagueando. Cuidado com as mentiras e os enganos do coração em tentar dar resposta a essa caluniação. Veja, Davi está angustiado, por quê? Porque homens estão tornando a glória dele em vexame. Você conhece Davi, você conhece a história de Davi, você sabe quem foi Davi. Davi foi um rei que até hoje Israel não teve, não por causa, até hoje, porque hoje não é mais questão de reis, não é verdade? Mas até o seu contexto, olhando para a primeira reis, segunda reis, Israel nunca teve um rei tal que teve sucessão de trono como Davi. Um homem que é conhecido na palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mesmo que 1 Samuel e 2 Samuel apresente esses contrastes interessantes que Deus revela. Saul, Davi, não é? Se você ler 1 Samuel e 2 Samuel, você vai perceber que Deus trabalha nessa mensagem desses dois livros do Antigo Testamento em contrastes, inclusive um contraste do Davi que começa de um Davi que termina. Lembra que quando o profeta vai chamar Davi para ser rei, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E não está aqui na casa de Jessé, o rei de Israel. Cadê o rei de Israel? O profeta vai dizer: Deus não está aqui. Está sim, está pastoreando as ovelhas. Aquele lá vai ser o rei de Israel. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Por isso que ele é homem segundo o coração de Deus. Você conhece Davi? Você conhece como é que Davi desenvolveu o seu reinado, como é que Davi conquistou os povos, como é que Davi criou um dos maiores exércitos bélicos da história. Davi tinha todo o recurso humano, aparentemente, para reverter toda essa calúnia de Salmos de número 4, verso 2. E aqui na calúnia traz algo muito interessante. Você fica frustrado, porque você olha para todos os seus recursos e você percebe que você não pode fazer absolutamente nada para resolver calúnia. Veja o poder de alguns pecados que a gente às vezes não entende essa dimensão, mas tudo que você tem nas mãos é incapaz de resolver um sentimento tão profundo sendo desenvolvido, uma emoção tão intensa, que você se sente completamente frustrado, impotente. Davi está passando por tudo isso. Davi está frustrado. Davi não pode colocar o seu exército de 300 cavaleiros para resolver isso. Davi está entendendo que ele se vê totalmente privado de todo socorro terreno para tentar resolver aquilo que está dentro do seu coração, que está tomando um volume, que está levando a esse homem a estar tão perturbado. Uma calúnia tremenda
contra o seu nome, uma calúnia tremenda contra os seus feitos, quanto tudo aquilo que é a sua história. Isso é calúnia. Uma observação aqui. Cuidado com as suas conversas quando se trata de irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui num papel de sermos caluniados, não é verdade? Mas vamos nos colocar num papel de sermos caluniadores. Pastor, longe de mim ser um caluniador. Cuidado. Eu já vivenciei vários almoços pós-escola bíblica dominical. Linguagem de presbiteriano, escola bíblica dominical, sei que dos batistas também. Mas quando a gente vai para os almoços em casa, depois da IBD, os comentários e as conversas que fazemos no almoço, que eu diria calúnia. Calúnia. E às vezes uma irmã ou um irmão tão sábio da família tem a coragem assim, que não saia daqui. Não é? Que essas paredes não ouçam. Cuidado com as nossas reuniões de oração. Onde um irmãozinho, uma irmãzinha, ela diz assim, precisamos orar por fulano. O que aconteceu com fulano? Bom, a gente está na reunião de oração, então acho que eu posso comentar. Cuidado. Em tempos, queridos, quando você souber de algo, recolha-se e só ore por isso e nada mais. Só que aqui, quem calunia são os inimigos. Só que aqui, quem calunia são os opositores. E Jesus nos avisou, o mundo os odiará, não por causa de vocês, mas pelo nome que vocês levam diante de vocês. O mundo os odiará por causa de mim, não por causa de vocês. Calúnias dos nossos inimigos. No nome de Jesus, eu espero que eu esteja num público de caluniados e não caluniadores. Mas o que é que Davi ele vai fazer? Essa calúnia. Para onde a gente vai quando a gente enfrenta esta questão de sermos caluniados? Lembra, o nosso coração ele entra numa espiral, tentando resolver. A gente tenta buscar os recursos, a gente tenta mentalizar as coisas. Como é que eu resolvo isso? Para onde eu vou? A quem eu recorro? Um grande erro quando você acha que alguém muito próximo de você, muito chegado, muito íntimo, sabendo dessa calúnia, vai poder ajudar você. Cuidado, porque você pode espalhar a calúnia que estão fazendo contra você. Para onde a gente vai em tempos que enfrentamos intensa calúnia e que esta promove grande angústia no nosso coração? Davi responde para nós. Olha o verso de número 3. Ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi está dando uma pista de sensatez em tempos de uma espiral louca de eu tentar resolver a calúnia. E não adianta você peitar os caluniadores. Eles querem acabar com você. Para onde eu vou, pastor? Para onde eu vou? Para onde Davi foi? Para onde Davi foi? Davi buscou recurso diante de Deus. De novo, irmãos, lembrando o que nós falamos ontem, quando as vozes de desespero alcançam o nosso coração, nós precisamos lembrar da dimensão de quem Deus é.
Nós temos um grave problema humano, pecador, depois de Gênesis 3, de trazermos muito mais a dimensão dos problemas e esquecer-nos de quem Deus é. O que Deus pode fazer com tudo isso. O Davi está dando pistas para nós, o rei Davi está dando pistas. Para onde Davi foi quando ele estava enfrentando essa angústia caluniosa? Ele vai para o Senhor. Ele entende essa expressão, o Senhor distingue para si o piedoso. É Deus de novo olhando para o piedoso e dizendo: eu estou com você. Lembre-se disso. Está uma tempestade em volta. Aliás, uma tempestade muito séria caiu em São Paulo ontem. Plim, plim, né? Está uma tempestade em volta de você. Davi está dizendo: Deus distingue-me. Deus, Ele sabe quem eu sou. Eu estou nas mãos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. Ele está olhando para mim. Um paralelo do Salmos 11. Os olhos de Deus, as pálpebras de Deus. Ele está olhando para mim, para a sua causa pessoal. Ele distingue-me. Ele sabe. Por isso eu vou falar com Ele. Isso aqui é muito sério do Salmos 4. Nós cantamos que Deus é poderoso, nosso Deus. A gente canta, né? A gente canta que Deus é a nossa consolação. A gente canta que Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A gente canta que Deus é dono de todo o povo e de toda a terra. Você sabia disso? Que não há ninguém ao seu lado que o coração deste não esteja soberanamente nas mãos de Deus. Você já teve aquele medo tremendo de enfrentar uma situação pessoal, uma conversa, uma entrevista com alguém, que você vai ter que entrar numa certa indisposição, porque você vai ter que conversar com essa pessoa? Eu tenho o mesmo pecado seu. A gente dimensiona demais a crise que vamos enfrentar, ou a crise que estamos vivendo, e a gente esquece da dimensão, do poder, da majestade, da soberania de Deus em dominar todo o povo, toda a terra. Davi está ensinando a gente com muita sensatez fazer o quê? Nesse tempo de grande angústia caluniosa, você vai buscar a Deus. Você vai dizer para Deus: Deus, o Senhor conhece a minha causa. Deus, o Senhor conhece o meu sofrimento. Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Davi dá pistas para nós sermos sensatos. Veja, Davi não vai para nenhum lugar. Davi não vai buscar nenhum recurso pessoal. Davi vai colocar o joelho em terra e vai dizer: Deus, somente o Senhor é capaz de dar o recurso que eu preciso para que eu enfrente esse tempo angustiante da calúnia que eu estou vivendo. Isso aqui sabe o que é para nós? Uma senhora me abordou ontem à noite, não lembro aqui. Se eu olhar para ela, é capaz que eu me recorde. Mas ela falou assim: pastor, nos Salmos tem uma voz de esperança. E é verdade. O que Davi está trazendo para nós também aqui é uma voz de esperança. Há esperança. Há esperança. Então não vai com essa pobreza. Calma, vai passar. Se você ficar sabendo, você vai dizer o seguinte: nós vamos orar e nós vamos buscar o recurso do Deus Todo-Poderoso para que tudo isso passe. É diferente. Quais as atitudes que Davi tomou aqui? Olha o verso 4 e o verso 5. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Verso 5 é interessante. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Preste atenção nos verbos desses dois versos. Vou repetir: irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, sossegai, ofertar, confiar. Veja, Davi, ele mostra para nós as atitudes que nós devemos ter
diante de um tempo de grande angústia, de uma calúnia. A primeira delas é o seguinte: você pode ficar irado, mas se você ficar irado, que você não peque. Agora, algo muito curioso de eu dizer para você o que o Salmos 4 está dizendo sobre irai-vos e não pequeis, e o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, quando ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Existe uma tendência teológica a dizer o seguinte: pastor, nós devemos nos irar não com a pessoa, mas com o pecado dessa pessoa. Pergunta: quem conseguiu já alguma vez fazer isso, levanta a mão. Se não ficar irado com a pessoa. Graças a Deus, todos crentes. É impossível. Cuidado à interpretação errônea do texto, tanto de Salmos 4 como de Efésios 4. A ideia aqui no hebraico e depois na tradução para o grego que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se por acaso vocês se irarem, confesse isso, acerte isso, porque senão vocês vão pecar. É diferente o versículo, né? Quem é que só consegue ficar irado com o pecado e não com o pecador? Quem é que consegue fazer isso? Só ficar irado com o pecado e não com o pecador. Quem é que consegue fazer isso? É Deus. Nós nunca conseguimos fazer isso. Inevitavelmente nós vamos para cima da pessoa. Inevitavelmente nós vamos querer que essa pessoa morra. Ah, pastor, nunca pensei nisso. É porque você não tinha um 38 carregado na mão, filho. Ira tem uma relação com morte, ódio. Jesus ensinou isso, lembra? Então, muito cuidado. Uma das atitudes que Davi, ele ensina-nos aqui é o seguinte: eu vou colocar esses caluniadores debaixo do trono da graça de Deus. Porque o que eles estão fazendo comigo, isso me deixa tremendamente irado, com raiva deles. Se eu pudesse matá-los, eu os mataria. Existe um lance muito interessante que Davi está caminhando por uma certa região, dos seus principais comandantes, tem um homem subindo a um barranco um pouco mais alto, jogando pedra em Davi e acusando Davi de todas as coisas. Lembra dessa cena? Davi, seu miserável, Davi, você não presta, e está jogando. Esse comandante vira para Davi e fala o seguinte: você lembra? O senhor quer que eu já arranque a cabeça desse, porque daí é tudo resolvido? Davi fala: não. O que ele está falando é verdade, Deus está usando esse homem. A gente tem vontade de arrancar a cabeça das pessoas que caluniam contra nós. Não vem com esse negócio que não, porque é verdade. Davi está dizendo o seguinte: nesse processo, não pequem. Não pequem. Inevitavelmente, se você tentar buscar recursos do seu próprio coração para tentar resolver essas questões caluniosas, você vai pecar, inevitavelmente. Você não vai querer ver mais essa pessoa. Você não vai mais querer ter relacionamentos amigáveis com essa pessoa. Sabe o que você está fazendo com essa pessoa? Sepultando-a. Isso que é a verdade. Não peque. Veja, outra atitude que Davi, ele fala assim: consulte o coração. A ideia de colocar a cabeça no travesseiro e consultar o coração é: tenha uma atitude silenciosa da sua alma e verifique os fatos, analise isso e entregue isso. O que estão dizendo sobre você é verdade? Não é verdade. O que estão dizendo de você foi de fato o que aconteceu? Não foi de fato o que aconteceu. O que estão construindo sobre você é algo que você permitiu que essas bases fundamentadas produzissem essa construção? Não, pastor, não é verdade isso. Consulte. Aquieta a alma. E às vezes eu estou conversando com a minha esposa, e eu confesso para você que eu tenho um pecado de absorver as coisas, principalmente se são mentiras, se são coisas
que não são, que é falso. Ultimamente eu estou tendo algumas taquicardias. Um dia eu estava caminhando, meu coração saiu de 76 para 158. Olhei no monitor, bati no relógio, está estragado esse relógio, não é possível. Eu fui verificar a absorção das coisas que você coloca no coração. Isso é o lado pecaminoso humano. Eu não diria que é intencional, mas nós temos a tendência de, eu vou resolver isso. E você coloca isso no seu coração, e você vai buscando as coisas. Davi está dizendo, não. Aquiete-se. Consulta o travesseiro. Põe os pingos nos is. Veja o que é verdade. Veja o que é mentira. Tudo isso tira a nossa paz. Não peque contra. Se aquiete e faça uma profunda avaliação no seu coração. Mas tem outra coisa que Davi fala aqui que é sensacional. Descanse. Como assim, pastor? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Se a Bíblia está dizendo que a construção para a gente ter paz em tempos de grande angústia é que nós devemos buscar ao Senhor e não os recursos humanos, orar ao Senhor, que Deus ouve, está envolvido conosco, e que agora tem uma tarefa prática de eu não pecar, avaliar, eu preciso descansar. Descansar a alma. Se tem algo que Deus faz amorosamente com o seu povo, é trazer descanso. Essa palavra caminha em toda a Bíblia. Trazer descanso. Deus promove descanso da alma. A Bíblia está dizendo isso para nós. Eu preciso crer nisso. Mas tem algo aqui que me chama muita atenção. O verso 5 fala assim, ofereça sacrifícios. O que é isso, Davi? Se você olhar para o Antigo Testamento, oferecer sacrifícios era um dos caminhos, eu diria o principal dos caminhos de nós estarmos na presença de Deus. Não era isso? Montava-se o tabernáculo, fazia os sacrifícios, Deus vinha, Deus lidava com o povo pelo menos uma vez por ano. Foi dada pela lei deuteronômica a você pelo menos 3 vezes ao ano encontrar-se com Deus em Jerusalém, e nesse processo você trazia suas ofertas e fazia os sacrifícios. Quando a gente olha esse termo no Antigo Testamento, e Davi vai usar esse termo aqui, oferecer sacrifícios de justiça, é o seguinte: não perca a sua piedade e devoção com Deus por causa de sofrimentos que roubam a paz do seu coração. Ou seja, vá ao encontro de Deus, alinhe a sua piedade, a sua devoção, continue tendo uma vida cultica com Deus, independente do processo que você está vivendo. Vá ao encontro. Davi está dizendo isso para mim. Mantenha a sua vida piedosa. Não se esmoreça na sua fé diante de Deus. Não abandone a confiança de quem Deus é na sua vida, o que Deus fez. Irmãos, veja, o agigantamento do sofrimento, ele é capaz inclusive de arrancar você da sua vida piedosa. A maioria dos crentes que enfrentam problemas pessoais, a primeira coisa que eles fazem é deixar de ir à igreja. Ele tinha que estar lá, todo domingo, seja o problema que ele esteja enfrentando. Deus vai falar no ajuntamento. Alguém vai cantar algo que vai invadir o seu coração no ajuntamento. Davi está dizendo, continue oferecendo sacrifício, continue piedoso, continue devoto, continue colocando a sua vida, como Romanos fala, um culto racional. Capítulo 12 de Romanos. Mantenha a sua vida piedosa, não esmoreça na sua fé,
Não abandone a sua confiança em Deus. Davi está dizendo isso. Para onde eu vou em tempos difíceis que o sofrimento rouba a paz, pastor? Vá em direção a Deus. Clame ao Senhor. Nenhum recurso humano, com muito respeito, vai resolver esse problema. É a manifestação poderosa de Deus na sua vida. Faça um exercício para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. Não peque diante disso. Trate essa ira. Não abandone. Continue firme. Parece fácil esse processo? Não, não é. Mas ele é possível. Porque a palavra de Deus está nos ensinando isso. Ofereça sacrifício. Não se esmoreça. Continue. Continue. Sim, você vai chorar. Seu coração vai ficar apertado. Mas o choro não dura. Olha que coisa mais linda. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Isso é Deus. Isso é ação poderosa de Deus. Davi, ele está dando uma pista aqui muito interessante, e como é maravilhoso continuarmos olhando para estes salmos e a gente poder entender que Davi está transformando toda essa aflição num cântico para a glória de Deus. Versos 6 e 7 diz assim do Salmos de número 4. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Você já perguntou isso para o seu coração em tempos de grande sofrimento? Nesse caso específico aqui é uma angústia promovida por uma calúnia. Mas vamos pensar em sofrimento. Você já fez essa pergunta? Pastor, eu nunca fiz essa pergunta que Davi está dizendo aqui. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? A expressão aqui é muito fácil. Será que Deus está envolvido com esse negócio? Meu Deus do céu, eu não estou encontrando solução para isso. Já perguntou? Isso você já perguntou. Você não pergunta assim de maneira muito poética: será que, como há muitos que dizem, quem trará o bem para o meu coração? Você não pergunta assim, mas você já, em algum tempo de intenso sofrimento, você já perguntou assim: Deus, onde é que o Senhor está? Deus, por que isso está acontecendo comigo? São vozes do coração dizendo assim: eu estou ardentemente desejando resolver tudo isso. Será que alguém é capaz de promover alguma coisa boa, pastor, nesse período tão complicado? É isso que Davi está dizendo. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Olha a resposta dele no mesmo verso: quem? Quem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É óbvio que essa expressão literária, ela não vai acontecer. Nós não vamos olhar face a face ao Deus Santo, Santo, Santo. Não temos condição, nem na eternidade. A glória de Deus, a Bíblia fala, que trará dia por todos os dias, luz do dia por todos os dias. Ver a face de Deus é sermos fulminados imediatamente. Mas o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, o Senhor, de novo, o Senhor está envolvido comigo. De novo Davi está dizendo: a face de Senhor, faça resplandecer a luz da tua face. Davi só convida o Senhor porque ele tem convicção de que Deus em tempo se manifestará. Deus é quem faz a provisão, queridos, para os seus servos em tempos de sofrimento. Deus é quem faz provisões para a alma sofrida.
Deus é quem irá providenciar alívio completo e total. Davi vai para lá, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Veja o verso 7, mais alegria me puseste no coração. É possível. Nossa família enfrentou um tempo muito complicado no início do ano. Sou casado com a Luciana. Luciana já no seu tempo de vida tinha uma irmã. Essa irmã vem a falecer há muitos anos com um câncer severo, tinha 33 anos de idade. Luciana fica filha única. Nesse período nós decidimos cuidar do meu sogro e da minha sogra, onde nós fôssemos viver. Por Luciana ser filha única, nós vamos trazer o vovô e a vovó junto com a gente. Eu tenho 3 filhos, os únicos 3 netos, não é? Então, pastor tem essa vida de vez em quando de mudanças, né? Vai para algum lugar, vai para outro lugar, e sempre meu sogro e minha sogra junto com a gente. No começo desse ano de 2025, meu sogro contraiu o mal de Parkinson, e o mal de Parkinson em 6 anos deu uma galopada, e ele entrou num estado que a medicina chama, no final de 2024, para o início de 2025, de finitude, o paliativo. No dia 10 de janeiro nós internamos o nosso sogro, o meu sogro, o pai da Luciana, no hospital, porque ele já estava no período de finitude. Então, esse quadro a gente vai se acostumando, não é? Quando a pessoa vem enfrentando uma enfermidade desse tipo, as coisas vão caminhando para uma situação que é irreversível. Então a gente vai preparando os nossos corações, Mas no mesmo dia que nós estávamos internando meu sogro, no dia 10 de janeiro de 2025, minha sogra cai, esposa dele, quebra o fêmur, e nós vamos precisar interná-la no hospital. Ia precisar fazer uma cirurgia. Pré-cirúrgico, ela tem complicações abdominais. Pós-cirúrgico, ela teve complicações pós-cirurgia. Medicina disse, nós vamos entubá-la. 48 dias no hospital com meu sogro em estado de finitude e minha sogra entubada. Luciana, filha única. Inevitavelmente, o que entra no nosso coração por 48 dias é uma intensidade de sofrimentos, expectativas. Com o vovô, a gente não tem mais o que fazer. Alinhamos com a equipe do hospital, todos crentes. Nós não vamos promover absolutamente nada no meu sogro que impeça ele de ir para a casa do pai. É irreversível. Eu não quero trazer sofrimento para ele. Nós sabemos para onde ele vai. Ele vai para a casa do pai. Agora a vovó não, ela tem uma expectativa. Então vamos fazer todos os recursos para ela tentar ficar mais um pouco com a gente. Esse misto. Mais alegria me puseste no coração. Essa alegria não necessariamente é que nesse período de 48 dias nós não estávamos sofrendo, nós não estávamos na expectativa, mas havia uma segurança, havia um abraçar de Deus na situação, que a gente não entrou em estado de desespero, porque isso não faz parte da caminhada de um cristão verdadeiro. Não há desespero, há contentamento, há saber que Deus está provendo todas as coisas por sua soberana vontade. O vovô faleceu no dia 8 de fevereiro, todo aquele tumulto acabou. O culto foi de agradecer a Deus. Entende? Essa alegria não é sorriso no rosto, mas é um contentamento de saber a plena confiança de que não são coisas desse mundo que traz a segurança de uma vida boa, até mesmo enfrentando o ciclo do encerramento da vida. É aqui que você entende que Davi está dizendo o seguinte: eu tenho muito mais alegria, Deus, o Senhor tem colocado no meu coração, do que aqueles que pensam que a alegria é fartura, é vinho, é comida. A alegria de um crente em tempos de sofrimento não se encontra no que possui de recurso humano, mas aquilo de convicção em saber que Deus
Deus vai sustentar tudo isso até o dia final. Literalmente a gente viu o mar vermelho abrir-se no hospital. Você sabe que visitar no hospital é complicado. Entrar no hospital hoje é complicado. Horário. Incrível, 48 dias com os dois lá. Nós entrávamos na UTI a qualquer hora, porque o hospital se envolveu com eles. Deus, dono de todo o povo, dizendo: vou abrir tudo isso para que vocês não só tenhamos acesso, mas dessemos testemunho do nosso cristianismo. Dessemos testemunhos às enfermeiras, aos cuidadores, os intensivistas da UTI. Quem é essa família que está passando por tudo isso? E eles chegam aqui serenos, confiantes em saber que o avô vai morrer. Entende o que é isso? Entende que Davi está dando de intensidade. Eu tenho mais alegria em saber que Deus está envolvido com tudo isso, não pelo que eu possuo. Diante dos sofrimentos, nós que somos alcançados pelas misericórdias de Deus, temos a condição de nos alegrar, entenda, nos contentarmos com o que Deus está fazendo. E é por isso que eu encerro com você o verso 8, e é por isso que Davi está dizendo o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Por quê? Porque eu recebi uma notícia do hospital que parece-me que as coisas estão melhorando. Porque eu recebi uma informação que parece que há esperança, porque tem um processo acontecendo. O crente, em tempos de grande sofrimento, é capaz de vivenciar a paz, porque só Tu, Senhor, é capaz de fazer isso. Palavras de Jesus em João 14, você se lembra? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Irmãos, tem algumas palavras nas Escrituras que é impossível de se conhecer na vida humana. Uma delas é paz. O ser humano, ele é ora extraordinário, ora trágico. Ele não consegue trazer paz. Não se engane, não há absolutamente nada nesse mundo capaz de trazer paz para você. E paz não é mergulhar num pote de sorvete. Paz não é fazer a viagem dos sonhos. Paz é quase passar uma semaninha no PV Caldas. Porque eu posso me afogar num pote de sorvete. Eu posso fazer a viagem dos meus sonhos. Eu posso estar até aqui nesses dias. Mas pastor, o senhor não faz ideia o que é que eu estou vivendo nesses dias. Aliás, eu estou aqui pela primeira vez, porque algumas irmãs e irmãos muito carinhosos quiseram tirar-me do olho do furacão. Mas não é lugar. Paz não é uma circunstância de alívio. Paz é uma pessoa. E essa, Jesus Cristo. E essa é Jesus Cristo. E é a Ele que nós vamos. Davi está dizendo: vá ao Senhor. Pegue os recursos de Deus, e aí sim, em paz me deito
e logo pego no sono. E amanhã, pastor, amanhã nós precisamos de notícias. Amanhã a gente precisa de solução. Graças a Deus, Deus tirou o domínio e qualquer intenção sua do amanhã. Eu não faço ideia do que vai acontecer amanhã. Sim, eu tenho problemas para resolver amanhã. Mas eu preciso ser encharcado da paz de Deus hoje. Descansar hoje. E Davi está ensinando-nos em tempos de tão sofrimento, ainda ser possível de a gente sair daqui cantando louvores, porque só Deus é que pode dar paz em Cristo Jesus. E essa paz está à disposição sua e minha no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Diga a Deus aí, quem sabe, Deus, eu preciso de paz. Deus, o Senhor conhece a minha causa, o Senhor sabe o que eu estou passando. Vamos pôr em prática o que Davi ensinou-nos aqui. Ore ao Senhor. Deus, não deixe meu coração entrar numa espiral tão conturbadora, tão perturbadora. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor tem domínio de tudo e de todos. Deus, restaura a minha alegria, para que eu possa ser alcançado pela Tua paz que excede entendimento. E que essa paz guarde o meu coração, traga sossego da minha alma e faz-me repousar. Que a minha alma repouse no Teu plano de descanso. Tenha misericórdia de nós, Deus. O Senhor conhece cada história aqui. O Senhor conhece cada história aqui. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor as provê. O Senhor é o Deus que guarda. O Senhor é o Deus que vence as nossas lutas. A minha oração nesta manhã pelos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, é que em situações tão perturbadoras do nosso coração, nós possamos sentir o alívio que somente o Senhor pode dar. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse dia. Que possamos durante esse dia andarmos próximos do Senhor. Porque sabemos que o Senhor fará e continuará fazendo tudo aquilo para a Tua glória, em benefício ao Teu povo, inclusive ter a nossa alma pacificada, cheia de paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido, no nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor Douglas. De nada, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Desafio. Queridos, que manhã gostosa, né? Mas não acabou ainda, está acabando, tá bom? Daqui a pouquinho podemos sair, tomar um sol gostoso antes do almoço. Mas a Vanessa, vem aqui, Vanessa. A Vanessa tem umas dicas para vocês que eu não podia deixar passar. Então ela vai passar para vocês. Bom dia, pessoal. Eu peguei alguns livros lá na livraria, se você quiser passar lá, dar uma olhadinha no que tem. Mas só para você ter algumas indicações, se você está em dúvida, né? Se você quer comprar alguma coisa. Esse aqui é um livro escrito pelo Emílio Garófalo, é o pastor lá, é o reverendo, né, lá de Brasília.
ele escreveu sobre o livro de Sansão, Sansão e o amor invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Então, ele vai falar sobre, né, como que a história do Evangelho se desenvolve ali com o Sansão, na verdade. Esse outro livro aqui chama O Projeto da Alegria, uma introdução ao calvinismo. Não é um livro assim difícil, né, teológico, mas é um livro que vai te ajudar a buscar a verdadeira alegria em Cristo, né? Esse outro livro aqui é um ótimo presente, do lar ao coração, olhando para a decoração e ordem da casa a partir da Bíblia. Então, é escrito por autoras brasileiras, e ele vai falar sobre como, né, as mulheres podem